Olá pessoal, boa tarde. Semana de Páscoa, né? Semana de Páscoa, semana de feriadão, Balneário Camboriú lotado, lotadaça, toda a região de Santa Catarina. Hoje falei com o pessoal de Floripa, também tá cheio. Turista e um grande feriado também. E eu estou aqui com um convidado mais que especial, porque ele é meu amigo de longo tempo, Alex Ferrer. Tudo bom, Alex? Tudo bom, Macedo? Obrigado pelo convite aí, é uma honra. A honra é toda minha, né? Acompanhando teu podcast de vez em quando, só gente legal, e eu fico feliz por estar nesse hall de super convidados, ainda mais uma região que tem muita gente bacana, muita gente que só agrega. Parabéns pela iniciativa. Eu sempre disse que o legal do podcast, que eu sempre falo que o legal do podcast é essa coisa do papo, da conversa despretensiosa, como se a gente estivesse num bar ou em casa conversando, tomando café. E é legal falar assim da vida, não tem essa coisa. E nós dois temos papo há 3 dias aqui, né? Meu Deus, se deixar até amanhã. Jornalista é assim, se a gente for Exatamente. fazer, né? O Alex é Relações Públicas, é assessor de imprensa, é jornalista. Você está com a agência A ainda? Eu trabalho com Agência assessoria de imprensa e relações públicas. É que hoje em dia a comunicação se misturou, né? Sim. Então o jornalista ele é um pouco de tudo. Ele é RP, Relações Públicas, ele é assessor de imprensa, ele se comunica através do podcast, do revista, do jornal, tudo. É o famoso comunicólogo, né? Você tem que ir onde tem dinheiro também, né? Porque Também. se você ficar focado numa coisa só... Mas sabe o que eu digo? Que a gente que é jornalista, que a gente que nasceu para comunicação, a gente... Claro, tem segmento que a gente se sobressai mais. Exato. Mas existe essa vontade de fazer tudo, pegar o microfone, falar, conversar, escrever, se comunicar. Eu tenho certeza que você se comunicava bem antes de ser propriamente dito jornalista. Já nasci falando. Eu era jornalista lá da minha rua. Vamos começar a falar de uma área boa tua, que é assessoria de imprensa. Você tem a lista VIP, talvez uma das melhores, é a melhor da região, né? Obrigado. E os eventos teus são mais chiques, eventos de luxo, o pessoal convida você. Me fala como é que funciona, como é que tá funcionando, como é que você entrou nessa área. Então, eu tenho 2 segmentos. Na parte de assessoria de imprensa, que é a parte do jornalismo, onde eu crio pautas para a empresa que me contrata, Sim. pautas espontâneas, né? Explicando de uma forma para quem está assistindo. E hoje em dia é muito importante no mundo que a gente vive de fake news, é muito importante esse lastro da imprensa tradicional, de você publicar suas Sim. coisas em mídia, a famosa mídia tradicional. Eu sempre brinco que é engraçado, até quando as pessoas vão fazer fake news, elas fazem fake news inventando que saiu no G1, que saiu no Exato. Jornal Nacional. Então, assim, essas pessoas criticam a mídia tradicional, mas na hora de fazer fake news, usa um veículo já existente para dizer que aquela história Desvirtua, né? desvirtua. Cria o recorte, né? Exatamente. E aí, por isso que a gente tem que tomar cuidado e a gente tem que valorizar o jornalismo profissional, A credibilidade, né, o jornalismo tradicional. E com o tempo, eu sempre fui uma pessoa comunicativa e sempre vivi dessa questão de network. Hoje em dia se fala muito do network, né? Sim. Mas de conversar, de conhecer, de apresentar a gente. E aí eu comecei o trabalho de relações públicas, que são ações. Vai desde, sei lá, uma empresa chegou aqui em Santa Catarina e quer que o produto dela seja conhecido por algumas pessoas. Então escolhe, sei lá, 10 pessoas para receber um produto. Ou então, como você disse, da lista VIP. Eu faço lista VIP Alex Ferrer, que é um mailing de pessoas que as empresas ou produtos, você vai lançar um carro. Aí a pessoa fala, olha, esse carro precisa do perfil de pessoas da idade tal, Segmentado. do poder aquisitivo tal. E hoje em dia tudo é muito segmentado. Sim. Tudo é muito segmentado. Então, esse tipo de ação de eventos. Assim, existe evento e evento. Quando você faz bem feito, fica, né? Porque a forma de consumir é muito dinâmica. Então, por exemplo, você vai fazer um evento de joalheria. Eu conheço gente com muito dinheiro que não compra joia. Que compra imóveis, talvez. Que compra imóveis. Eu conheço gente, por exemplo, que não Sim. tem uma casa própria, mas tem bolsa de grife. Então é muito subjetivo. Então o que acontece? Eu até brinco que eu falei assim, gente, a gente, o pessoal da minha profissão vai se perder. Porque hoje em dia o algoritmo da internet mostra para o teu cliente que consome Exatamente. a internet, ele quer chegar... Eu sempre digo que eu uso o algoritmo, mas de forma analógica. Direcionada. Não, e analógica. Analógica. Porque na internet você vai ali, você vai fazer
uma postagem direcionada, um tráfego pago. Aí você procura, quero só homens acima de 50 anos com a Sim. renda tal. Sim. O que eu tenho que fazer? Eu faço a mesma coisa, a Uhum. diferença que eu tenho que fazer entre meu mailing. Então eu comecei muito a prestar atenção nos hábitos de consumo das pessoas, mais do que antes. Então eu fico ali xeretando no Instagram, eu falo, pô, essa aqui, quando tiver um evento de Você joia, agrega a lista, eu vou isso, chamar ela, porque eu exato. tô vendo que ela é consumidora Sim, de joia. sim. Pô, esse aqui é bom para viaja muito. Esse aqui eu não vou chamar porque não gosta muito de moda. Então acaba que essa evolução da internet, a gente tem que se adaptar. Todo dia, em toda Porque profissão, a gente está se a adaptando. empresa exige de você uma lista qualificada, Qualificada. né? Por isso que você conseguiu se firmar nesse segmento, porque você leva, por exemplo, você lê um lançamento na linha de decoração, você vai levar arquitetos, Exatamente. é só arquitetos. Aham. Leva mescla com jornalista, porque o jornalista ele não é um comprador, ele é um vendedor. Claro. Porque toda publicação nossa, ela gira, igual você falou, gira e gera credibilidade. E eu sempre digo que na hora de fazer um evento, muita gente pergunta como é que eu faço, né? Como é que eu Aham. faço uma lista? Eu me imagino meio que um autor de novela, um cineasta. Exato. Eu faço um elenco. Uhum. Então, o que eu falo? Eu preciso dessas pessoas aqui que vão ser papel principal. Eu Uhum. preciso desse aqui que vai porque é bonito, vai enfeitar a festa. Coadjuvante. Essa aqui é chique, é colunável, ela vai agregar. Nem sempre é venda. Então, Sim, você mescla lógico. e tenta fazer. Porque, assim, já prestou atenção tanto que é chato fazer evento com um segmento só? Imagina uma chato. festa só de advogado, uma festa só de médico, uma festa só de jornalista. Fica chato. Então, quando você mistura, A de jornalista não fica chato, que a gente se a diverte, gente né? fica fofocando o tempo todo. Não, mas fica chato pra quem tá lá. Ah, sim. Porque, por exemplo, o médico, quando Não se tem junta, novidade, ele né? tá fofocando também na área dele, o advogado. sim. Então, é legal criar esse elenco. Não tem um network pro médico, ele precisa do cliente dele. né? Exatamente. E hoje em dia a gente fala muito que é uma coisa até polêmica, mas é meio subjetiva, a história do influencer. Exato. Então, hoje em dia as pessoas falam, eu sou influencer. E eu sempre prezo, na hora, inclusive, de fazer meus convites, de uma coisa que eu prefiro o influente do que o influencer. Sim. Então, quantas vezes, por exemplo, vou dar um exemplo aqui na prática. Eu vou fazer um evento, um almoço para 10 arquitetos. Aí eu poderia levar um influencer. Não estou desmerecendo que o influencer tem um espaço dele. Aí, sei lá, mas a influência, a menina lá é uma piriguete. Aí tá lá, só tem seguidor homem para ver quando ela posta foto de biquíni. Sim. E às vezes você pega um arquiteto com 3 mil seguidores. Só que boa parte dos 3 mil seguidores ali são outros arquitetos. Exatamente. Entendeu? São clientes em potencial também. Até eu faço uma brincadeira. Você chega, sei lá, num lugar e pergunta assim, levanta a mão quem conhece o presidente da República, é todo mundo. Agora levanta a mão aqui, quem que o presidente conhece? Então a história do influente é mais importante que o influencer. Sim. Então, assim, até para as pessoas que estão ouvindo agora, assistindo, quando vai fazer alguma ação, que às vezes é por conta própria, eu quero fazer um time aqui para minha loja, tentar entender se aquela pessoa que está convidando, ou aquela pessoa que está fazendo uma parceria, é o influente da vida real. Sim. Eu sempre digo que se você tem, sei lá, vai fazer convidar ali uma dentista que tem 3 mil seguidores, o marido dela é outro dentista que tem 3 mil, juntou 6 mil seguidores Sim. no meio de dentista. Então, Mas assim, o interessante também, Alex, é um público qualificado, né? qualificado. Porque eu vejo pessoas com 500 mil, 1 milhão de seguidor e eles vão curtir certas coisas, mas estão curtindo porque tá achando uma cena bonita, mas eles não estão analisando o produto, né? Macedo. Como acha um corpo bonito, uma peça bonita, uma joia. Macedo, eu vejo que às vezes eu tô em reunião de briefing. assim, senão você vai ficar longe. Eu tô numa reunião pra gente, sei lá, pra escolher um time de influência. Exato. E eu vejo, é muito natural que 99%, até eu tô falando de pessoas que trabalham com marketing, Sim. que já estão ali vacinadas, já estão espertas. Elas olham, opa, vou chamar esse aqui. Não olha se a pessoa se aqueles seguidores são reais. Tem gente que compra, além de curtida, além de compartilhar, compra comentários. Então é muito fácil você ir ali. Seguidor é igual supermercado, todo mundo vai e compra. Seguidor, comentário, uma série de coisas. Exatamente, então tem que prestar atenção vejo nisso. isso. Se aquela pessoa que você escolheu ali para fazer um trabalho contigo, qual a relevância dela no meio. Quando eu falo meio, ela pode ser um micro-influenciador, ela pode ter 2 mil seguidores,
Mas qual a importância dela no meio Sim. da arquitetura? Não é quantidade, é qualidade. Eu sempre digo, ser famoso em rede social é igual ser rico no banco imobiliário. Sim, Concorda ou não? exatamente. Exato. Né? Não é ter, tem que ser, né? Não, tem que ser. Tem que ser, né? Tem que ser. Falar em ser, você fez uma assessoria de um ser maravilhoso também chamado Sharon Stone, o sonho de todo homem brasileiro do mundo inteiro, a Sharon, né? Esse é um episódio da minha história bem legal. Eu tô aqui em Balneário há 18 anos e mais ou menos, eu sou ruim de memória, mas eu acho que uns 10 anos atrás, a construtora aqui de Balneário Camboriú deu um passo à frente e contratou a Sharon Stone, né? Eles queriam uma atriz hollywoodiana para fazer a campanha. E aí eu fiz a intermediação da contratação dela, porque na parte de RP a gente também faz isso. Sim. Às vezes a gente tem algumas missões por aí, essa foi uma missão super legal. E facilita certos contatos. Facilita. Tem, né? E foi eu acho que um marco para a cidade, né? Porque eu lembro que na época uma construtora concorrente falou assim para mim, olha, a gente começou a vender mais graças a essa campanha. Por quê? Porque a pessoa não vinha para Balneário para comprar da construtora em si. Ela vinha porque a cidade ficou conhecida. E é legal você ter um pouquinho acaba tendo isso na minha história. E foi interessante, uma coisa que mudou a minha vida, mudou a vida da cidade. E essa construtora, por exemplo, eu não vou citar nome também, acho que nem é interessante, ela saiu de um patamar de uma nota 12, por exemplo, ela chegou a nota 10 ou 15, por exemplo. Pode falar o nome. Não é porque existe muitas pessoas... eu falo assim, de muitas empresas que elas investem 2 milhões numa Sharon Stone e elas não têm 100 reais para investir numa mídia local. Entendeu? Então a gente convive com isso, você também tem. Então hoje em Balneário Camboriú, nós mesmos, a gente é interessante saber, quando a gente não divulga certas empresas por causa disso. Porque empresa, eles querem mídia espontânea, aí eu vou na loja, eu não vou ter nada espontâneo, eu vou ter que pagar, né? Seja roupa, seja qualquer coisa, imóveis, eu não tenho desconto nenhum. Então a gente não... São empresas dentro do nosso patamar, do Litoral News, que a gente excluiu os nomes, né? Para não nem dizer sobre isso, né? Mas essa construtora mesmo em si, ela saiu nesse patamar, ela voou muito alto, tanto que ela fez revistas do mundo inteiro, ela fez outdoor no Brasil todo. Então o cenário empresarial e comercial de Balneário Camboriú mudou totalmente. Como eu te digo, foi uma... Eu acho o seguinte, que Balneário está no patamar que está hoje, não por essa ação, né, ou algo específico. Mas ajudou. Eu acho que ajuda muito, são vários aspectos, várias coisas legais, e a cidade vende por si, né? Porque assim, não adianta você vender a cidade, quando você chegar, a cidade não tem estrutura, não tem nada. A gente mora num lugar que é surreal. E eu sempre digo que assim, qualquer classe social, hoje em dia, 2025 no Brasil, as pessoas estão buscando por paz, por segurança, e não tem em nenhum lugar do mundo, nenhum lugar do Brasil, principalmente cidade grande. Então, em São Paulo, por exemplo, o cara que só tem uma bicicleta e um celular, ele tá agoniado porque ele tem medo de perder a bicicleta e o celular. E o cara que anda de Ferrari geralmente perde. O cara que anda de Ferrari, ele vive numa prisão. Eu tenho uma amiga que morava num apartamento de 30 milhões em São Paulo, que ela disse que o marido dela ficava literalmente igual um prisioneiro, olhando da varanda da rua com medo de descer. Eles têm tudo dentro do apartamento e não tem nada, né? Não tem nada, né? Porque quando você não tem liberdade, você não tem nada. E aqui em Balneário Camboriú é inacreditável. Tô aqui há 18 anos, claro que não é um lugar perfeito, né? Mas eu nunca vi um assalto perto de mim, nunca fui assaltado. Por isso que eu vim pra cá, por causa da segurança, né? Sim. Eu morava em Foz do Iguaçu, que é um São Paulo em miniatura. E Foz do Iguaçu é uma cidade complicada, né? Então, eu gosto muito de uma frase do padre Fábio de Mello, né? Fábio de Mello fala assim que ele conheceu uma pessoa que mas era tão pobre, ela não tinha nada. Ela só tinha dinheiro. Sim. E tem muitas pessoas que são assim, né? Porque não sabem conviver, porque às vezes a circunstância do local não ajuda. Eles querem fazer isso. E às vezes hoje você sabe que em dezembro Balneário Camboriú viaja tudo pro exterior, quem tem muito dinheiro, né? Sim. Porque sair da muvuca, sair de tudo isso aí. E o Brasil inteiro vem pra cá. Sim. Né? Não, é engraçado que antigamente, Balneário Camboriú, do tempo que eu tô aqui, existem várias fases. Sim. Eu lembro quando eu vim morar aqui, em 2008, lembro como se fosse hoje. Eu liguei pra minha irmã que morava em Brasília e falava pra ela que ia morar aqui. Sabe qual a coisa que ela falou que eu nunca esqueci? Eu sou ruim de memória, mas isso eu não esqueci. Ela falou assim,
Você vai morar nessa cidade que sai esgoto na praia? E realmente, em 2008, Até acontecia hoje isso. vive falando, né? Mas em 2008 acontecia isso. Então, nós saímos de uma fase de que você tinha que explicar onde era Balneário Camboriú. E hoje, ao contrário, você chega numa roda em São Paulo, no Rio, as pessoas têm muita curiosidade, elas querem saber. Tem sonho de conhecer. Todo mundo tem vontade de conhecer. É engraçado que na internet, Balneário Camboriú virou notícia, né? Então, toda hora ela tá. Antigamente, quando saiu uma notícia nacionalmente, a gente comemorava. Hoje, todo dia sai. Então, quando você vai lá pros comentários, né? Essa coisa da liberdade que a internet dá, você vê muito comentário negativo. E quando você vai atrás mesmo ali, investigar por cima, a pessoa nunca nem vê aqui. Nunca vi. Então, sabe aquela coisa? Quem desdenha quer comprar? O nosso prefeito Fabrício Oliveira, que é um grande administrador, pelo menos admiro, é meu amigo, ele fez um trabalho muito bonito para isso contribuir, né? Porque no verão anterior, ele fez aquela questão dos drones. Os drones movimentou o Brasil todo. O que aconteceu com o Balneário Camboriú? Deu um gargalo com o trânsito, né? Você não podia ir para lado nenhum. Né? Teve gente que saiu da Barra Sul, foi para Brava, gastou quase 6 horas. Sim. E o ano passado, para ajudar Balneário Camboriú, uma mídia espontânea, que ele foi descer para o BC. Saiu tendo fantástico. Então, hoje Balneário tem essa sorte, né? E Balneário está se ajustando, né? Se você lembrar, o Réveillon de 2024 para 2025, ele despencou a quantidade de pessoas. Sim. Por quê? Porque todo mundo ficou traumatizado, inclusive eu, de 2023 para 2024. Então são ajustes. Meu Deus, eu sempre digo que se metade do Brasil fosse igual ao Balneário Camboriú, a gente era Europa. E a gente foi até castigado naquele verão 2023, na virada, que choveu, né? Terminou os drones lá, foi meia-noite 15, caiu chuva. Sim, não, mas é uma cidade muito boa, que as pessoas... E é engraçado que toda cidade tem perfil de morador, né? E eu vejo que Balneário Camboriú é um perfil de gente que quer trabalhar, que quer recomeçar a vida. Porque você pega muita gente que é aposentada, a pessoa aposentou, foi morar em Balneário Camboriú, ou a pessoa separou, ou quer tentar a vida, então vem pra cá. Não que isso não tenha outro lugar, mas aqui tem muito disso. E como é uma cidade absurdamente cara, não dá pra brincar, não dá pra passear, então tem que trabalhar. Tem muitas pessoas que vêm pra cá, ganham 2.000 e pagam aluguel de 2.000. Vai comer o quê? Balneário é para os fortes, então nisso, acaba né? que é uma cidade cara, mas... Vamos falar então da cidade, a gente já falou demais da cidade maravilhosa que a gente escolheu. Você chegou em 2008, eu cheguei em 2005, cheguei um pouquinho antes de você. 20 anos, então. 20 anos, eu faço esse ano em outubro. Em 2009 eu comecei com o Litoral News, né? Então tô com 16 anos, mais ou menos 17, esse ano eu faço. Comecei com o portal, depois logo em seguida a revista. Você, além de Balneário Camboriú, você tem uma expansão, você participou de outras coisas também, já me contaram, já vi vídeo de você ser entrevistado pelo Jô Soares. Quem assiste aquele vídeo lá tem que avisar que aquele cabelo era moda na época. Então, a primeira coisa Que ano foi? 2003. Olha só, era moda. Era moda. E como foi tua experiência, a entrevista com ele? Ele é um cara, eu acho ele um cara maravilhoso, né? Macedo, falo sem exagero nenhum, olhando teu olho. Até hoje eu não acredito. Sério? Não acredito que eu fui. Por quê? Vamos para essa geração nova. Sim. Que não sabe quem é Jô. Antigamente, se você ir no Jô, era consagração. Exato. Então, É igual o Fantástico, participando do Fantástico, né? Então, eu amo Fantástico, é o programa que eu mais assisto. Se eu viajo, eu assisto depois no Globoplay. Sim. Mas até hoje nunca vi um programa que sim. consagrasse alguém. A pessoa era médica, ela foi no Jô Soares, a pessoa... Sim. Então, hoje, ninguém, nem com a internet, com influência e YouTube de milhões de seguidores, não existe um lugar que a pessoa fala assim, uau, foi no Jô Soares. Eu assistia muito o programa dele. Meu Deus. Nossa, muito. E por muito tempo, ter ido no Jô Soares era meio que profissão. Sabe a pessoa ex-BBB? Então meus amigos me apresentaram, esse aqui é meu amigo, ele foi no Jô Soares. Tipo assim, como se fosse uma profissão, ele foi no Jô Soares. Referência. E foi engraçado que na época que eu fui, não tinha esse boom de internet. Então por muito tempo, eu não tinha como eu falar aqui do Jô, porque como é que a pessoa acreditar? Achava que era brincadeira, que era mentira. Sim, em 2003 não tinha. Então hoje em dia você tá ali numa festa, a pessoa, será que foi no Jô? Na tua frente a pessoa abre o vídeo e mostra. Naquela época tinha um Orkut, mais ou menos. Então não tinha esse acesso que tem hoje. Mas assim, foi uma
presente que eu ganhei na minha vida. Até hoje eu tenho a caneca da participação. Foi uma coisa muito inusitada, uma coisa que não acreditei na época e até hoje não acredito. Acho que faz parte da minha história e tenho o maior orgulho disso. Mas você tem que acreditar, fez parte. O que te levou, Jô? Então, Foi falar do que lá? Você não foi falar mal de ninguém, porque ele não gosta de falar mal, ele gosta de brincadeira. Não, ao contrário. E é engraçado que eu fui no Jô, recebi o convite, mas eu só entendi o convite depois da entrevista. Olha só. Vou tentar resumir aqui a história. Eu tenho uma história inusitada de vida. Então, assim, tem gente que vai contar a história, sei lá, com 20 anos aconteceu tal coisa, com 30 anos. Sim. Aconteceu uma coisa comigo que foi logo ao nascer. Uhum. Com 3 dias de idade, 3 dias, eu fui abandonado no hospital. Tu não sabia dessa história, não? Não. Então, Vamos saber agora. sabendo Aí agora. a gente já entra na tua história de vida. A gente Exato. já começa a contar. Simone, a pessoa que eu sou hoje, e você também, e todo mundo que está assistindo, graças a tudo que a gente passou. Sim. O de bom ou ruim. Uhum. Também tem a questão de você fazer do limão limonada, né? Sim. Então, o que aconteceu? Com 3 dias de idade, eu fui abandonado no hospital. Isso em 1976, em Brasília. E aí, a enfermeira ficou comovida com a minha história e tentou arrumar uma família para me adotar. E aí, ela tinha uma tia e a tia dela tinha uma vizinha. Então, ela convenceu essa vizinha, no caso a minha mãe, minha família. Pega essa criança, tá abandonada. Você falou certo, porque naquela época você dava. Sim, Eu você trazia dava. aqui, ó, vim no podcast, ô, Macedo, trouxe esse bebezinho, pega pra você. Aí você fala assim, não vou querer não, vou dar pra vizinha ali. Era desse Tinha jeito. muita gente que tinha muitos filhos, não aguentava sustentar, eles davam também, né? Exatamente. Era, infelizmente. E aí, ela tentou arrumar uma família. E eu sempre, vou abrir um parênteses aqui, eu sempre digo que é o seguinte, todo mundo fala que, a gente fala das nossas lutas, né? Então é muito comum a pessoa falar assim, acabei de divorciar, sei lá, a pessoa conta história, acabei de divorciar, vou recomeçar do zero. Então a pessoa tem 40 anos, é formada, tem carro, tem casa, tem trabalho e ela está dizendo que vai recomeçar. Ok, ela está recomeçando. Já não Agora- sabe que é o zero, né? Agora, me explica como que uma criança indefesa de 3 dias de idade fica só no mundo. Eu comecei do zero aos 3 dias. Com certeza, não posso provar isso, mas com certeza, inconscientemente eu deve ter feito aquela carinha de bebezinho abandonado para tentar comover a enfermeira. Porque como eu nasci no hospital, na periferia, aquilo ali era dia a Mas dia, o abandonado, acontecia você era sempre. muito feinho? Nada, era bonito. nasci Tem gente bonito. que é muito feinho, a mãe fala, não quero Não, isso. existe criança feia. E aí ela arrumou, olha só que história interessante, ela arrumou uma família. Só que a família de negros, Uhum. mas negros. Essa história eu sei. Aí a minha mãe que me adotou falou assim, tá, mas a criança é da nossa cor? A enfermeira enganou ela. A enfermeira falou assim, olha, pela minha experiência ele tá branquinho agora, mas com o tempo ele vai escurecer. Quando eu contei a história do jogo, todo dia, é real. Olha Com só. o tempo vai escurecer. Maravilha. O tempo foi passando, eu não escureci. E eu vou falar uma coisa aqui que você, eu acho que nunca parou pra pensar. Eu já pesquisei, eu faço um desafio, inclusive quem estiver assistindo até me ajuda. Não existe no Brasil, você pode conversar com um juiz, com um conselheiro tutelar, com o que for. Não existe família, olha que absurdo, não existe família negra que adotou criança branca. Você já viu na rua uma família negra passeando com criança branca? E nunca vai ver. Então, só que é uma história interessante, só que foi complicado para eles. Ele já tinha outros filhos. Já né? tinha 5. Nossa, foi você. 5. Agora em 2022, nos Estados Unidos, ou no Reino Unido, não lembro, um cara negro e gay adotou uma criança. Virou um inferno na vida dele. Adotou uma criança branca. Uhum. Por que virou um inferno? Porque ele era negro. Sim. Imagine se acontecer em 1976, Tem um 49 racismo anos. inverso, né? Tem um racismo inverso. Não é assim, o que acontece? É o racismo em si. Por quê? Porque a pessoa fala assim, mas você nunca vai sentir na pele o que o negro sente. Sim. Eu não senti na pele, mas eu fui testemunha. Exato. Então, o que acontece? Eu lembro que a minha família era muito atacada por ter adotado uma criança branca. O que eles falavam? Olha, tá vendo como é que é negro? Não gosta nem da própria cor. Nunca adota criança. Quando adota branca. A coisa mais normal que tinha era, e isso acontecia todo dia, de perguntar se minhas irmãs ou minha mãe era minha babá.
Era muito isso. Tava cuidando, né? E existia também aquela questão, era até perigoso, por exemplo, minha mãe sair de ônibus comigo com uma criança branca, que uma senhora negra estava, sequestrou. Então eu via, e uma coisa que eu gosto de falar muito, se for falar sobre esse tema aqui, Sim. é 10 podcasts, mas eu vou tentar resumir aqui e contar a história. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui na prática. O meu irmão, a gente vivia na mesma casa, com os mesmos pais, mesma religião, mesma comida, mesma educação, mesmo tudo. Por que constantemente ele era parado pela polícia e eu nunca? Você sabe o que é nunca e ele sempre? Qual a explicação disso? Eu lembro Isso acontece até hoje. Até hoje, imagina aquela mais época. ainda, né? Então, eu sou da época que era super normal. Se fosse só parar, eles agridem ainda. Sim, agridem. Terrível. Vou te dar outro exemplo aqui, bem prático, eu gosto de falar. E toda vez que eu recebo um convite para o podcast, eu penso assim, tá, tudo que eu vou fazer é um objetivo. E eu gosto sempre de contar essa história. Pode ser podcast, qualquer assunto. Eu acho que essa história é a minha missão e eu sempre tem uma pessoa pelo menos que fala, isso me ajudou muito. Se estiver ajudando hoje, eu acho legal. Sim. Então eu vou te dar um exemplo aqui na prática. E aí, dos meus 5 irmãos, 3 viraram funcionário público. Tá, 3 viraram funcionário público. Desses que viraram funcionário público, alguns estão trabalhando até hoje, você acredita que eles estão em patamar inferior a pessoas que entraram na mesma época? Como é que você explica isso? Sim. Porque assim, por obrigação você entra no concurso. Equivalência salarial não acompanha. E aí, lá dentro, o que acontece? Então, meu irmão que se aposentou na polícia, ele se aposentou em patente inferior a amigos dele. E ele era um ótimo policial, uma máquina, um cara de 2 metros de altura, forte, Sim. corajoso, bom policial, disciplinado. Então, é um assunto que eu como pessoa branca, eu meio que tenho autoridade de falar, gente, não é que eu fiquei algumas horas vivenciando uma família negra, ou alguns dias, eu fiquei a vida inteira. E sei a luta que é, né? E aí, a minha mãe, quando me adotou, ela tinha 5 filhos. Então, vou contextualizar aqui a minha situação. A gente morava no subúrbio de Brasília. Não tinha mais nada lá depois, assim. A gente morava... E ela te adotou por amor, não foi por necessidade. Necessidade tua, no caso, né? Porque era por amor, que ela já tinha 5 filhos. Macedo, eu te digo o seguinte. Hoje, se eu falar assim, Macedo, adota uma criança. Sabe o que você vai falar? Não posso. Tô com um portal, tenho um podcast, a minha idade já tá assim, não sei o que. Aí tem um menino aqui que tá ajudando a gente aqui. E aí, tu pode? Tu é novinho? Não, tô começando a vida. Aí você chega pro teu cliente ali que é advogado. Não posso porque não sei o que. Já tenho um filho, já tenho 2. Ninguém pode. Ninguém pode. E olha que engraçado, E quem quer não consegue. Não, e por que eu não adoto? Por que eu não adoto, Marcelo? É mesmo, por que você não adota? Não posso. Ninguém pode. Tá entendendo? Ninguém pode adotar. Então, me explica humanamente como que uma pessoa com 5 filhos, e vou contextualizar, era 5 filhos, morando numa casa de 1 quarto. Nossa. E sabe qual era meu sonho quando eu era criança, Marcelo? Meu sonho era ser pobre. Sim. Porque meus amiguinhos da rua eram tudo pobre, eu queria ser pobre igual eles. Porque eu estava abaixo da pobreza. Então, eu só queria ser pobre, eu só queria... E é assim, e eu me senti, eu falei, gente, mas que peso é isso? Por quê? Eu morava na última rua, a minha casa era a mais pobre da rua, então eu conseguia ser o mais pobre no meio da pobreza. E nunca faltou comida. Nunca faltou comida, Olha só. né? Não tinha situação de miserabilidade, mas... Você tinha mãe e pai também. Tinha mãe e pai, mas aí a história, como diz o ditado, pão de pobre Andando. só cai com a manteiga para baixo. A história continua. Com 8 anos de idade, meu pai morreu. Aí ficou aquela viúva, sem emprego, cuidando de 6. E o Macedo não pode pegar 1. Nem um cachorrinho o Macedo não pode pegar, nem eu. Sim. E quem tá assistindo, duvido que alguém que possa. Quem puder, corre lá para adotar. Aí tá, aquela luta toda. Aí, Macedo, no dia do meu aniversário, podia ter sido 365 dias antes, 365 depois. O que aconteceu no dia do meu aniversário? Tô te perguntando. Não tenho a mínima ideia. Mas fala. Não ganhou bolo, é óbvio. Não, minha mãe E morreu. naquela época, gente, com 8 anos. Com 10. Com 10, 8 né? meu pai morreu. Com 10, no dia do meu aniversário, minha mãe morreu. Nossa.
Eu sempre digo que fundo de poço tem porão. Aí vamos contextualizar a situação. A mais velha tinha... Você era o mais novo, óbvio, né? Eu era mais novo com 10. A mais velha com 22. Sim. Imagina aquela escadinha. Então, surreal. Voltando ao assunto, eu não posso adotar nem você. O que aconteceu? Quem criou 5 crianças? Tua irmã mais velha. A Milagró, a santa de 22 anos. Como é que é o nome dela? Gente? Josane. E aí o que acontece? Não é uma história surreal? E aí quando eu fui convidado no Jô, qual foi o contexto? Na época, eu tinha sido entrevistado na Amaury Júnior anos atrás como o colunista social mais jovem do Brasil. Eu acho que poderia até ter outros mais jovens. A Amaury Júnior foi entrevistado também. Né? Mas como eu morava em Brasília, o Amaury me entrevistou e me deu esse título, como colunista mais jovem do Brasil. Sim. E aí, eu fiz um evento em Brasília, a história é longa. Resumindo, e aí, vou tentar resumir aqui. Senão nós vamos ficar até amanhã. Não, resumindo, o Jô viu entrevista minha. Sim. Na Folha de São Paulo. Uhum. Inclusive, no dia da entrevista, ele mostrou a entrevista. Sim. E ele falou pra mim, ele deu pra perceber isso na entrevista, mas eu não entendi, a ficha não caiu. Depois que acabou a entrevista, ele apertou a minha mão, lembro como se fosse agora. Eu lembro do perfume de Jô Soares. Ele apertou a minha mão e falou assim: você sabe que você tá aqui por causa da história da tua mãe, né? Ele ficou comovido com a história da minha mãe, como não tinha como levar ela lá, ele quis homenagear. E ao mesmo tempo, quando ele apertou a minha mão aqui e falou: você tá sabendo que você tá aqui por causa da tua mãe? Ele quis dizer assim: baixa a bola, você tá no jogo, mas graças à tua mãe. Sim. Claro, porque ele sabe, imagina, ficar deslumbrado que foi no Jô Soares. Sim. Porque o Jô era do SBT e depois foi pra Globo. É uma forma de valorizar a tua mãe também nesse contexto, né? O Jô foi do SBT. Uma pessoa abençoada que pegar um filho nesse formato aí é difícil, né? Exatamente. E aí o Jô, naquela época, eu dei entrevista no Jô na Globo, imagina o impacto daquilo. E aí... Você já tinha quantos anos? 20 e quanto? Eu tinha 27. Isso foi em 2000. Sou ruim de idade. Você já estava morando em São Paulo, não? Não, eu morava em Brasília. Eu morava em Brasília. E foi uma... Eu lembro, foi engraçado. Olha só. Te ajudou muito profissionalmente, né? Antes e depois. Eu acho o seguinte, Macedo, eu acho que na nossa carreira existem os tijolinhos, né? O dia a dia. Hoje eu tô aqui, é um tijolinho na tua carreira. Uhum. Né? Existem as grandes estruturas. Então o Jô foi um antes e depois. Igual a história da Sharon Stone. Por isso que eu falo, a gente tem que estar todo dia vivo e se reinventando. Renovando. Para criar grandes... Sabe ficar sabe cantor de um sucesso só? Então, eu evito isso. Eu acho que qualquer profissão a gente tem que criar sempre. Engolir sapo, né, Alex? Porque nessa área, né, a gente engole muito sapo por causa de política, por causa de pessoas. O teu trabalho custa 10 mil reais. Chega alguém lá, eu faço por 1.000 para você, muito melhor do que ele. Engana o empresário. Macedo, eu sempre digo... Se ferra. E queima a categoria. Queima tudo. Macedo, eu sempre digo que matar um leão por dia é fácil. Difícil. Eu não falo massacre, a gente pode se condenar. A gente amansa um leão por dia. Não. Amansar um leão por dia. Eu digo o seguinte, matar um leão por dia é fácil. Difícil é desviar das antas. Concorda? Tá certo. Né? A anta tá cheio aí, meu Deus do céu. E vou te contar uma coisa aqui que é muito importante. Eu sempre falo em sonhos, né? Esse poder que é a nossa mente, que é uma máquina, né? E isso o Jô mostrou. Anos atrás. Por isso, por que eu frisei ali que a entrevista foi na Globo? Porque quando ele tinha um programa no SBT, eu fui na plateia. Tem isso gravado. Eu fui na plateia. E lembra que o Jô todo dia brincava com alguém? Era com você? Nesse dia ele brincou comigo. Você já era fã dele, então? Marcelo, eu olhei ele entrevistando e falei assim: um dia ainda vou sentar ali. Quando eu sentei, eu falei: Jô, contei a história, eu falei, lembra? Eu falei assim, eu pensei, um dia eu vou sentar aqui. Aí ele brincou, ele falou: já sentou, pode ir. Ele sempre fazia isso. E aí foi engraçado também uma coisa interessante que lembra que ele tocava a música e ele parava? Sim. Aí ele pediu, aí eu falei... Tio Derivo e companhia. Jô, posso parar a música? Aí tocou New York, New York, depois eu que música New York, New York, e tocou, eu parei. Aí ele perguntou, olha só, por isso que eu falo,
Sorte é quando a preparação encontra a oportunidade. Eu não sei cantar e nem sou bom em inglês. Ele perguntou se eu queria ir lá na banda cantar New York, New York. Eu tive a oportunidade, mas não estava preparado. E aí eu cantei. E foi maravilhoso, foi uma experiência legal, repito. Foi ótimo para a carreira. É engraçado. Mas você tomou conta também do palco dele lá, né? Porque ele deixou você fazer isso, não era qualquer um. Olha, é só para quem assistir, tem a parte 1 e parte 2. Tão grande foi no YouTube, tem a parte 1 e parte 2. Relembrando que aquele cabelo era moda na época. Mas assim, ele ria o tempo inteiro. E aí, você sabe que existe uma lenda que todo grande comunicador não deixa ninguém falar. O Jô não deixa ninguém falar, o Faustão não deixa ninguém falar. Ele tem os cortes na hora certa também. Eu que não deixei ele falar. ele ia falar, eu cortava ele, tipo assim, o programa já era dele, ele tinha que falar o tempo todo. E assim, eu me diverti muito. Foi muito engraçado. E ele chamou lá pela história da tua mãe, mas você saiu de lá com a tua história. Não, eu contei a minha história. A tua, e contei a história engraçada. Outra coisa que é legal, ele mostrou. Macedo, você sabe o que é? O programa do Jô Soares, mostrando a tua foto de infância no telão. Então eu com os famosos, eu na infância, aquilo ali é um sonho. Por isso que eu digo, por exemplo, você pode ter bens, você pode perder milhões, igual eu já vi gente perdendo, igual eu já perdi. Só que quem me tira isso? É um patrimônio ninguém teu, tira, né? História, é uma né? coisa, É uma história de vida. E você assim, tem que escrever um livro, né? Macedo, eu ouço isso tanto, e o que eu tô começando a acreditar. Escrever um livro. É porque eu tenho síndrome de impostor. Eu sempre acho que eu não mereço, tipo assim, que a minha história não é tão interessante assim. Mas assim. É interessante, uma história maravilhosa, né? Nossa, de superação, né? Porque como você saiu mesma coisa, você saiu do fundo do rio, do fundo do poço. Você estava literalmente no fundo do poço, né? E outra coisa, de uma demorou, coisa que foi abençoado por Deus. Demorou eu me livrar daquela situação. Sim. Então ainda bem que a gente não tem um dom de saber o futuro. Porque se falar assim que você está numa situação complicada e só vai sair daqui 20 anos, tu desiste, qualquer um desiste. Porque a gente sabe que a pobreza, ela leva muito ao crime também, né, Alex? Então em volta de você ali, você convive com isso, né? Nos lugares pobres, muitas pessoas se misturam ali, infelizmente. Eu tive todo o contexto para ir pro caminho errado. E aí, eu já dei várias entrevistas, já participei de vários podcasts, até quando existia podcast programa. E aí, sempre alguém pergunta de alguma forma como que eu consegui, qual é o segredo, é o otimismo, o que é? Sabe o que foi? E é real? Foi a inocência. Vou te contar por que foi a inocência. Antes de ir pro Jô, eu virei o colunista social mais jovem do Brasil. Eu escrevia a coluna social. Aí você pergunta assim, ok, qualquer um pode ser isso. Mas como que uma criança que tinha aquela vulnerabilidade social conseguiu aquilo? Sabe qual foi a história? Eu tinha uma inocência tão grande que eu tinha certeza absoluta que eu ia chegar naquele patamar. Sim. E as pessoas ficavam no meu ouvido que era besteira, que eu era um louco, que eu era viajado. E aí eu era tão cego naquilo, porque eu te dou exemplo. Sabe a criança que fala que quer ser astronauta? Sim. Aí o pai incentiva, você vai ser astronauta, vai comprar roupa de astronauta. Ele cresce, ele descobre que é quase impossível ser astronauta. Sabe o que ele faz? Ele desiste do estudo para ser astronauta. O que aconteceu? Eu era tão iludido e tão inocente que eu fiquei numa obsessão tão grande com aquilo que eu virei o que eu queria. E aí... Conseguiu estudar. Eu não sei se vai dar tempo, mas vou falar aqui, porque aí é uma pergunta, senão vai ficar no ar. Tá, mas se você participava daquela vulnerabilidade toda, daquela situação, como que você virou colunista? Você não tem essa curiosidade, não? Tenho, eu te perguntei. Dá tempo de contar hoje? Você saiu daquele, se mudou de patamar, né? Logicamente, uma pessoa dentro de uma favela, de uma comunidade e de uma área pobre, ela pode entrar no colunismo social, até entrar na Globo, como já tem atores que entraram na Globo, né? Mas você pegou uma oportunidade e aproveitou. Mas assim, vamos lá, Marcelo. Ser ator é uma coisa, né? Que é difícil, é complicado, e ainda mais entrar na Globo, tudo bem. Mas como é que uma pessoa que é o oposto, como é que uma pessoa é da favela e entra pra alta sociedade? Porque muitas vezes você pode virar ator, empresário e não entrar pra alta sociedade. Então, dinheiro é uma coisa, alta sociedade / poder é outra. E
colunista você tem que conhecer todo mundo, as pessoas mais Exatamente. importantes, tá certo? Como é que foi a história? Eu era criança, isso é do teu tempo, porque a gente tem a mesma idade, mais ou menos. E lembra que a gente comprava a carne e vinha embrulhada no jornal? Sim. Vinha no plástico e depois no Só jornal. tinha açougue, né? Só tinha açougue. Aí eu comprava a carne pra minha mãe. E aí eu descobri um mundo. Que mundo que era? Aquela página do jornal só tinha coisa ruim e aquela página só tinha gente chique e bonita. E eu ficava vidrado naquilo. Ao ponto de quando eu ia comprar carne, Macedo, eu pedia pra colocar na coluna social. E eu via aquilo e ficava assim, em cima da mesa, e falava assim, na minha cabeça, que eu queria participar daquilo. Só que o daquilo, eu não sabia o que era. Eu não sabia o que era aquilo. Eu sabia que aquilo ali era diferente da minha realidade. Sim. Que as pessoas estavam diferentes ali, estavam penteadas, estavam bonitas, estavam maquiadas. E eu Sim. queria fazer parte daquilo. E eu não sabia como. Aí tá. E aí, Isso é força da mente. força da mente. Quando eu era novinho, criança, adolescente, na minha comunidade ali, eu meio que tinha um papel. Né? Minha mãe falava que eu era fofoqueiro, mas o que eu fazia? Eu era o comunicador das coisas. Vai ter festa junina, então eu anunciava. Vai ter não sei quem para falar no microfone, eu anunciava. Era muito, sabe o que eu fazia muito e adorava? Que aí entrou minha parte de assessor de imprensa. Tinha problema na rua, por exemplo, um buraco, ou acontecia um acidente, coisa. Eu ia pro orelhão, ligar para as emissoras, e eles já até estavam a cobrar, que sabia que era eu, para contar, e eles apareciam lá. E aí chegava o carro da reportagem, tinha o maior orgulho disso. Você era jornalista na veia, já Na tava veia, correndo. na né? veia. Tava certo. E aí eu tinha obsessão, mas aquilo ali tava pouco. Eu gostava de ser aquilo, mas eu queria estar naquelas colunas sociais. Como, Macedo? O que eu fiz? Uma menina lá da minha rua, ela virou Miss. Mas só para ter o contexto, não era assim Miss Santa Catarina. Era como se fosse assim, Miss, imagina um bairro de Camboriú. Miss do bairro, exato. Miss do bairro, Miss Conde Vila Verde, exemplo. Certo. E aí eu levei ela num jornal local e pequenininho também, que naquela época não existia internet, a gente levei ela para tirar foto no jornal para dizer Sim, que ela virou jornal Miss. escrito, sim. E aí, como se estivesse aqui, eles me receberam e levou essa menina lá para dentro. E assim, eles olhando aquele adolescente com aquele jeito já de assessor de imprensa, batendo lá na porta do jornal. Cuidando dela já. Levei ela, foi lá dar entrevista e tirar foto. E aí ficou um cara fumando lá na recepção e ele começou a conversar comigo, era o editor do jornal. Sabe o que ele falou, Macedo? Parece mágica ou não parece? Você quer escrever a coluna aqui no jornal? Olha só. Juro por Deus. Vamos contextualizar, o jornal era pequenininho. Sim. Não era assim, estava no melhor. Mas era uma oportunidade que Era você uma sonhava. oportunidade que eu sonhava. Eu não acreditei naquilo. Aí, o que eu fiz? Primeira coluna. Como é que eu fazia a primeira coluna? Eu tinha um amigo que, por coincidência, hoje, ele chegou na minha casa agora. E esse meu amigo desde a adolescência. Ele que estava lá no jogo na frente, Sim. estava aqui em casa, tá aqui em casa. E aí, naquele contexto ali de pobreza, ele era o mais riquinho. O pai dele tinha uma garagem de carro usada e uma padaria. Olha só. E ele tinha uma casa bonita. E eu chamei os amigos, fez uma festinha na casa dele à noite, no sábado, e era assim, cada um levou uma coisa. A bebida, cada um leva o que bebe. Sim. Fiz a fotinha e saiu a primeira coluna. Você acredita nisso? Tem imaginação? Não, e é tão Tanto engraçado. que teu amigo tá até hoje na tua vida. Olha que Exatamente. E é tão engraçado que eu fazia na inocência. Hoje, meu Deus, imagina que eu ia fazer uma festa com um amigo, entendeu? Mas olha só a inocência. E aí o que aconteceu? E aí o pulo do gato depois, sabe qual foi? Aquele jornal era local. Sim. Então vamos contextualizar. Lá em Brasília só rodava ali onde eu morava. E aí eu tinha uma irmã que era funcionária pública e ela era secretária de órgãos. Antigamente, hoje tem, mas é tudo online. Existia um catálogo, sabe a lista telefônica normal? Sim. Tinha a lista telefônica normal, que tinha o teu telefone, o meu, Sim. e tinha uma lista telefônica só de autoridades. Sim. E essa lista, assim, ia do secretário, passava pelo ministro, até presidente Sim, da eu já República. vi. O quem é quem. Então tava lá. E assim, e essa lista era a seguinte: o nome do político, do cônjuge, da esposa, né? A data de nascimento, o endereço. Cheguei no dono do jornal e falei assim: fulano, tem uma proposta. A minha irmã consegue os endereços dos políticos. O jornal era semanal. Se toda semana a gente mandar o jornal para os políticos, o teu jornal vai ficar conhecido. E aí eu inconscientemente, né? Ele falou: que ideia maravilhosa. Ele me mostrou, Marcelo. Levei um disquete pro jornal e aquela impressora. Imprimindo e a gente pegando a etiqueta e colocando.
No outro dia começou a receber o jornal. Com isso, as assessorias de imprensa me viu como colunista, começou a me chamar para as festas. Sim. Eu estava lá no meio de Brasília, no meio daqueles poderosos que eu via na coluna e achava que era impossível. E aí entrou também a minha inocência. O que acontecia? As pessoas ficavam interessadas. Quem que você é? De onde você veio? E tal. Eu falava onde morava, tudo. E era na inocência, que se fosse... Sim. Porque hoje alguém, sei lá, inventaria, igual as pessoas inventam. Mora na Atlântica. Não, eu moro em tal lugar, não sei quem inventaria Sim. história. Eu não, fui inocente. Eu falo, só... E Mas as foi pessoas... mais puro, nem inocente, Fui né? puro, Fui puro. Sim. Te juro que eu tenho dúvida se puro eu e faria isso verdadeiro, eu hoje. achei interessante. Então, mas se eu não... Hoje eu não sei se eu faria isso. Né? E aí, as pessoas se comoviam e meio que me acolheu. Viu, mas que história... As pessoas me davam roupa, Marcelo. Olha só. Eu tinha um dente que você saia correndo se visse. Juntou um pessoal e me deu um tratamento de dente. Então, vi um potencial ali. Sim. E aí foi. E aí aconteceu um monte de coisa. Eu morei em um lugar, cheguei em Balneário e tô vivo aí. Eu sei que quando eu comecei a fazer jornal também, eu fui numa festa no Hotel Internacional, em Foz do Iguaçu. E sabe quando você chega lá, você tá começando, você tá no meio da multidão, você tá sozinho. Sim. Você não conhece ninguém, as pessoas não te conhecem, né? Aí depois você vai começando, né? E tem um fato interessante até que você falou sobre isso. Quando eu comecei com a revistinha, acho que você lembra, eu tinha revistinha, você mesmo falava em convidar, vai no evento, eu não ia, vai no evento, eu não ia. Mas sim, você tem que participar dos eventos, você tem que participar. Eu lembro disso, é muito importante. Quando eu fiz isso, eu comecei a participar, a minha revista, ela cresceu, toda a minha marca fortaleceu. Gente, a gente tem que estar no meio. Isso eu falo pra todo mundo. E todo mundo tá assistindo assim. Quando eu falo todo mundo, é todo mundo. Se você é vendedor de cosméticos, Jequiti, se você tá num evento ali, pode ser um evento do teu bairro, um evento da tua igreja, do clube, do que for, você tá se comunicando, conhecendo gente. Conhecendo pessoas. Eu conheço gente muito bem sucedida, Marcelo, que é tímido, nem gosta em evento, vai porque rende. Por isso que eu falo, festa é trabalho, diversão é na Disney, você Pra conhece mim, pessoas, entendeu? Pode, é que eu gosto, eu acho bom, acho divertido, tem gente que não gosta, mas tem que fazer network. É que assim, se fala tanto em network hoje, que as pessoas acham que network é participar de algum clube, alguma coisa específica. Não, network é você se comunicar com o teu vizinho, você criar conexões, você, sabe? Network é aquela pessoa que faz um bom brigadeiro e já tem um cliente que passa ali no comércio e vende, faz a rede deles, entendeu? E é isso que eu falo. É tão importante o network, Alex, que eu fui num evento uma semana, acho que esse episódio é até engraçado e é uma coisa extraordinária, de certa forma. Eu estava um mês tentando falar com um empresário, que era dono de uma empresa grande, logicamente para vender alguma coisa para ele, para a revista, né? E eu fui no evento em Camboriú, e quem estava sentadinho do meu ladinho, assim, o empresário. A gente trocou o telefone, começamos a conversar e fechamos o negócio. Entendeu? Uma coisa assim, sem intenção nenhuma, e aconteceu. Macedo, isso é com muita gente. Macedo, se eu ganhasse comissão de negócios que foram feitos em eventos meus, eu tenho cada história de coisas que até você fica sabendo depois. Vou te dar um exemplo aqui na prática. Anos atrás, lembra que foi lançado na mídia, saiu no Brasil inteiro, que ia ter o Hard Rock Café ali no Hotel Itapema? Sim. Chegaram a construir estrutura, que essa estrutura depois virou uma mostra de decoração. E aí, por algum motivo, esse negócio não prosseguiu. Eles se desentenderam. Agora o Hard Rock tá voltando. Tá lá Porto Belo. Tá voltando em outra situação. E aí, na época que eu vi no jornal, eu cheguei na dona do hotel e falei assim, meu Deus, parabéns, mas me conta uma coisa. Como é que eles chegaram em vocês? Como é que vocês chegaram nele? Imagina uma rede internacional. Aí ela olhou assim pra mim e falou assim, você tá brincando, né? Eu falei, como assim? Eu conheci na tua festa. Aí, Macedo, eu não conheço, daquela época até hoje, eu não conheço um garçom do Hard Rock Café para dizer assim, conheço alguém de lá, não conheço. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes numa festa, vai pessoas que nem eu conheço, às vezes é convidado de convidado. Sim. Vou dar um exemplo aqui que é engraçado, se eu participar de 10 reuniões, eu conto isso em 10 reuniões. Anos atrás eu fiz um lançamento do empreendimento e qual era o desafio? Tava um recorde de verão no Brasil, assim, explodindo. E eles queriam fazer uma paeja para 40 pessoas. E sempre falando que tinha que vender. Eu falei, gente, eu não sou vendedor, eu faço evento. Ok, vamos tentar
qualificar esses convidados. Sim. Porque eu pensei assim, tá, mas quem tem dinheiro para comprar apartamento, nesse calor, tá na praia, tá na piscina dele, tá no barco, não tá querendo ir pra Eja. Ok, fiz o evento. Olha só que história interessante. Meu, isso aconteceu tem uns 15 anos, eu conto. Se eu tiver... Hoje, daqui a pouco vai ter uma reunião, eu vou contar a história de novo. Entre 40 pessoas, foram vendidos 3 apartamentos. Que é um número alto, não existe, nunca repetir isso, mas ok. Mas olha, Sim. você vai entender a história. Aí aconteceu três coincidências. Uma unidade foi vendida para um médico e as outras 2 para outro médico. Primeira coincidência, médicos. Sim. Segunda coincidência, os 2 médicos de Blumenau. Sim. Então, médicos de Blumenau. E o evento era em Balneário. E Balneário. Terceira maior e incrível coincidência, né? Os 2 de Blumenau, os 2 médicos, e a terceira maior coincidência eram convidados de convidados. Então, olha só. Não estava na tua lista. Não ainda. estava na minha lista. Mas olha só que incrível. Sim. Eu faço evento e muitas vezes a pessoa que te contrata para o evento, inclusive te contrata para o evento, ou faz o anúncio no teu podcast ou no teu portal, Sim. a pessoa cobra e tem ansiedade de ter um retorno imediato e não é assim. Eles querem muito, né? Você nunca sabe. Você nunca sabe, por exemplo, você quer ter uma BMW. Aí você conquista, eu te pergunto, ô Marcelo, por que você comprou? Porque você viu no outdoor? Você vai falar, não foi porque eu vi no outdoor. Fala, não, mentira, você comprou porque um dia você viu no outdoor, outro dia você viu na revista, outro dia você viu na televisão, outro dia você viu um amigo teu passando na rua. Você formou opinião. Sim. Então, existe uma necessidade. existe uma cobrança muito em cima da gente. Desejo, né? Que faz eventos ou que faz publicidade, existe essa cobrança em cima da gente de resultado imediato. Mas ali você está formando, eu sempre digo, é só comparar com o político. O político, ele vira presidente da república dando tapinha nas costas dos outros. Sim. Então, assim, eu acho que nada é milagroso, não existe um canal milagroso, mas quando é bem feito, bem amarrado, feito Que do começa jeito... com o vereador, né? Vai galgando. Exatamente. Vai aprendendo. Eu acho que o tempo acabou, né? Vai aprendendo as coisas. Se deixar, meu filho, fica Não, aqui ainda tem. o que não Ainda falta é tem história. muito. Mas, Alex, a Sharon Stone também, para você, ela foi um achado, né? Porque ela parece que na época ela tinha um namorado na Praia Brava, né? Então, Te ajudou também. exatamente. Eu gosto de contar essa história, que é engraçado, é o seguinte, que quem estiver assistindo, depois coloca no Google meu nome com dela. Aí tem, além de ter a história ali, tem situações, por exemplo, ela, uma vez, depois desse evento, ela veio fazer um evento beneficente em São Paulo, e eu acho que ela pegou dengue e foi internada. Nossa. E aí vários jornalistas, Folha de São Paulo, me ligaram para saber como é que estava a saúde da minha amiga. Olha só. Só que eu não sou amigo dela, eu nunca fui. Sim. E até tive situações complicadas com ela que um dia eu vou escrever no meu livro, né? Vou contar Sim. no podcast. Vou escrever no livro. Não, é muito engraçado esse capítulo. Ainda bem que tem testemunha. Mas como que cheguei na Mas Sharon podia Stone? contar um pedacinho assim pra tirar a curiosidade, né? O pessoal gosta, né? Eu posso falar, sei lá, tipo, ela era uma pessoa temperamental, uma pessoa difícil de lidar. Né? Mas olha só, estrela Não mundial. É estrela mundial. Todo mundo quer abraçar, quer passar a mão. Passar a mão em qualquer lugar. Tem gente que sabe, o famoso quer pegar o cabelo, pegar a roupa, tudo, né? A Sharon Stone é internacional. E aí o que aconteceu? Na época, o Eduardo Zilinski, que é um publicitário, que cuidava da publicidade, cuidava da agência que fazia publicidade para essa construtora, lembro como se fosse hoje, tem coisa marcante que a gente não esquece. Sim. Eu tava indo para Bombinhas, eu parei no acostamento e ele falou assim, tem uma missão impossível para você. Fiquei sabendo que a Sharon Stone tá namorando com um rapaz em Balneário Camboriú e eu queria que você intermediasse. Eu falei, meu Deus do céu, como que eu vou fazer isso? Você podia ter ganhado uma nota naquilo. Eu acho que você fez de graça. Não fiz de graça não, eu cobrei. Não, esse contato primeiro, você cobrou pra fazer o evento, né? Mas... Não, eu ganhei por ter feito. Ah, ganhou, que bom. Acho que não foi merecido e não foi o que deveria, mas isso foi problema meu em aceitar. Então, isso aí é outra coisa. Mas enfim, então na época, o que eu fiz para chegar na Sharon Stone? Então eu descobri, através de um colega jornalista, que tinha um fotógrafo da antiga RBS de plantão no prédio onde ela estava hospedada na Praia Brava. Eu fui para lá, falei, e aí, cara, e aí? Ela saiu? Ele falou, eu tô aqui desde de manhã. Tá dando a noite, ela não sai. Chegou uma hora, ele desistiu. Eu fiquei. Minutos depois que ele saiu, desce ela,
Graças a Deus que ele saiu, né? Tava você. Desce ela, entra no carro com o namorado dela. Nisso, eu comecei a seguir o carro. E ele percebeu, deu 2 voltas na quadra, parecia cena de filme, e cruzou meu carro assim, impediu que eu saísse na frente e veio bem bravo. Inclusive na janela do passageiro, o que você quer com a gente? Sim. E aí ele viu uma mochila, eu acho que espontaneamente ele abriu a mochila assim, tipo assim, pra ver se eu tava com uma máquina fotográfica, com arma, alguma coisa assim, foi espontâneo, mas ele ficou bravo, mas aí eu não sabia o que falar, eu falei, gaguejei, falei assim, não, sabe o que é? É que eu sou muito fã da Cher, eu queria uma foto com ela, ver se ela quer. Eu nem queria a foto, era outra coisa, não conseguia falar. Aí educadamente... Susto, né? Educadamente ele foi lá na janela do carro dela, perguntar se podia. Aí ele voltou e falou que não. Aí eu agradeci. Aí eles entraram no carro, fiquei mais longe, vim seguindo eles. E aí eu vi que ele entrou numa casa, aqui no centro de Balneário Camboriú, que é a casa da mãe dele, que hoje eu sou super amigo da família e tal. E aí eu pesquisei qual era o nome do pai dele e tal, fiquei a noite toda lá, vendo aquela movimentação na casa, e a Sharon Stone imaginando o que podia estar acontecendo ali. E aí no outro dia eu fui lá de manhã e falei assim, seu Horácio, tudo bem? Vou ser bem objetivo e reto. É o seguinte, tem uma construtora... O pai dele. Tem uma construtora que quer contratar a Sharon Stone e tal. E assim, só pra você entender, não quero nem contato dela, não quero nada. Eu só queria que alguém da construtora, alguém da parte dela entrasse em contato comigo. No mesmo dia entrou em contato. E aí foi tão engraçado que eles marcaram uma reunião num espaço da construtora ali na Barra Norte. Eles me convidaram para participar da reunião. Sim, né? E aí eu, muito prudente, não me arrependo, falei assim, não vou, porque senão eles vão reconhecer que eu estava seguindo, então não quero atrapalhar. Aí chamei um vizinho meu para ir comigo, ficar do lado de fora olhando de longe dentro do carro. Falei, Thiago, você quer ver a Sharon Stone? Vamos. Aí ficou no estacionamento, vivo ela chegar e tal. E aí fecharam o contrato, foi aquele reboot todo, apareceu no Brasil inteiro. E aí uma cena que foi muito engraçada, que na época a construtora pegou um lote Brasil e fez uma estrutura nada vista, até hoje ninguém fez, uma estrutura que no outro dia foi derrubada para fazer o lugar onde era a festa da Sharon Stone. E aí tava a parte de jornalistas e ela chegou, parecia Hollywood, aquele backdrop, aquele tapou com a marca da construtora, e tirando foto, e tinha um tapete vermelho. Só que esse tapete vermelho saía da rua, entrava na festa, passava a festa toda e ia para um palco. Sim. Nisso, ela chegou de limusine e eu fui buscar ela no carro. Então, ela foi aqui no meu braço. Todas as fotos. Parecia um casamento, eu atravessando. O que aconteceu? Todo mundo tava ali no evento e era só gente poderosa, mas quem que é esse? Por que ele que tá levando? E aí eu atravessei, parecia um casamento, levei ela ao altar, levei ela ao palco. Aquilo ali, a minha vida mudou. Financeiramente mudou, mas assim, foi uma realização. Virou referência. Realizar, assim, pra mim, se ninguém soubesse que foi eu, ok, eu tinha feito, foi uma realização, né? Uma história pra contar. Se eu tivesse um filho, neto, meu sonho de 10 de cada 10 homens tá encostado nela ali, né? E aí foi bom em todos os aspectos, pra ajudar a cidade. E ela não tinha visto que era você que tava seguindo ela, não descobriu que ela não viu você. Não descobriu. Não, mas foi perfeito. São coisas da vida que a gente precisa ter oportunidade. Eu sempre você viveu, mas você buscou isso, né? Se você não vai atrás. Eu até comentei, eu até tenho uma ideia, tomara que algum político esteja ouvindo, sabe que Búzios, no Rio de Janeiro, ficou muito conhecida e tem uma estátua da Brigitte Bardot em Búzios, que as pessoas visitam. Eu acho que aqui tinha que ter uma estátua da Sharon Stone. Porque é uma história para a cidade. Ela não participou muito da assim, né? Porque ela é bastante fechada também, igual você falou, né? Mas assim, vamos lá. E é uma estrela mundial. É uma estrela mundial. Ela é lá da turma do Tom Cruise, do Brad Pitt, aquela turma. Sim. Teve em Balneário Camboriú, nenhuma estrela internacional teve. E, E a Brava naquela época era bem feinha, né? Hoje tá muito melhor, né? Tem foto dela na internet, dela na fila do Angelone, da padaria do Angelone, para comprar pão. E o pessoal não conhecia ela.
Não, tinha gente que conhecia, essa foto vazou, mas é engraçado que saber que Balneário é tão inusitado de coisas, Sim. igual já foi em casos de praia de ex-presidente, olha só. Depois veio a Gisele Bündchen, já veio várias vezes aqui também, né? Exatamente. Mas são histórias maravilhosas. Mas pra gente terminar, Alex, a gente não fala agora, o nosso horário já deu 1 hora, né? Vamos falar sobre o momento atual, como assessor de imprensa, como relações públicas. Eu vejo um cenário assim, ao mesmo tempo abundante e ao mesmo tempo com os empresários não sabendo selecionar melhor as pessoas. Não sei se você vê isso. Porque, como você disse, existe N tipo de pessoas oferecendo trabalho, hein? Nem sempre são iguais, né? Então, Macedo, esse que eu acho? Sempre foi assim. Sabe a história do diferencial joio do trigo? Sempre Sim. foi assim. E as pessoas não sabem diferenciar. Então, assim, antigamente era assim, hoje é assim, vai ser assim. Por quê? Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, você está vendendo um copo aqui, é uma coisa palpável. Quanto que é o copo? R$10. Então eu quero 10 copos, R$100. E se eu comprar 100 copos a 1.000, faz um desconto. Aí você sabe que é copo. Só que o que eu vendo, o que você vende, o que os nossos colegas vendem, cada um no seu segmento, vende uma coisa que não é palpável. É único, né? É único e não é palpável. Então eu sou muito de falar com o cliente, e é uma dica que eu dou para quem é da nossa área, de calibrar as expectativas do cliente. Porque acontece duas coisas. Quando você fala do cara mal intencionado, o que ele fala? Ele senta aqui com o empresário e fala assim: ô fulano, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas são coisas que não tem como provar. Aí quando você pega um profissional sério, muitas vezes você é realista sobre perspectivas e o cara fica decepcionado. Então, eu já perdi cliente porque eu contei para ele como seria a realidade, assim, assim, assado, assim, assim, assado. Aí quando eu saio da sala, vem um outro que fala, não, vou fazer isso, fazer aquilo. Então, a gente fala... Mas depois do evento ele viu que você estava certo. A gente vende meio que uma coisa que não é palpável. Sim. E aí vai também da gente de calibrar a expectativa do cliente. Uma coisa que acontece, não acontece pouco não, que é o seguinte: o cara me chama na reunião e fala assim, pô, eu quero te contratar. Então, eu queria te contratar porque eu tô meio decepcionado, porque eu já contratei fulano, beltrano e ciclano. Aí eu falei, me conta, me mostra aí o que o beltrano, fulano e ciclano fez por você. Quando eu vou olhar, Marcelo, muitas vezes o cara fez o que eu faria ou mais. Uhum. Só que o cliente ele acha pouco ainda. Ele não é exigente, talvez ele não sabe dar o feedback, não faz um network legal. O que eu tô querendo dizer? Tem dois lados. De você pegar um cliente que foi muito enganado, que o cara tem até medo de contratar a gente porque já tá tão gato escaldado. E outro que é mais ou mais. E tem gente que você pega, ele tá insatisfeito com quem ele contratou, aí você vai olhar o que a outra pessoa fez, e a pessoa fez um trabalho legal e fez às vezes até mais que eu poderia fazer. Exato. Só que tem gente que é impossível, que é coisa que a gente não faz. Seria muito fácil. Eles querem vender. Exatamente. Eu acho o seguinte, Macedo, que quando você tem empresa, não é um anúncio na televisão, na rádio, no jornal, onde for, que vai salvar aquela empresa. Se fosse assim, era fácil. Você não precisa fazer nada, você só contrataria um anúncio. Então eu acho que qual é o sucesso de uma empresa? É o produto que ela oferece, é o cuidado do cliente, é o cuidado com o cliente que é o principal. São várias estratégias. É a assessoria que ele tem jurídica, assessoria. Então, assim, não pode você botar a culpa, né? Eu acho que o mais importante, Alex, que as pessoas não entendem, é que quando você faz os eventos, é o fortalecimento da marca. Sim. Né? A marca ela é eterna. Se você pegar uma marca hoje, a Nike, você vê aquela marquinha, você já sabe que é a Nike. Agora, quantos milhões a Nike já não investiu e continua investindo? E hoje, se você pegar as empresas de calçados, por exemplo, dessas marcas, eles têm uma fatia do mercado bem certinho. Se eles deixarem de investir em propaganda, eles diminuem as vendas. Claro, é aquela velha história. A Coca-Cola, todo mundo sabe que a Coca-Cola. A pessoa já acorda querendo beber Coca-Cola. Sim, e é a única empresa do mundo que não precisa propaganda. Sim. Porque já tentaram pôr o concorrente dela, não tem. A Pepsi não chega perto, Sim. então ela não precisaria. Então propaganda é um negócio.
Então hoje eu demorei na minha empresa 5 anos para fortalecer a marca. E se eu não continuar todos os dias, ela vai cair. Claro. Né? Então é a mesma coisa do trabalho que você fez. Se você não continuar fazendo um bom trabalho, se você daqui a pouco assessorar uma empresa de boteco, logicamente não tem problema nenhum, é teu trabalho, mas o teu patamar vai caindo um pouquinho. E outra, e muitas vezes eu vejo também, e assim, tem muita empresa que eu não consigo atender porque ela tem um produto que não conversa com o meu público e às vezes eu tenho que fazer um esforço gigante. E quando eu falo público, todo público é bem-vindo e cada um tem um nicho. Então, por exemplo, o cara lá que é dono do atacadista, ele vende para um público com poder aquisitivo menor. Sim. Nem por isso ele não tem vida de milionário, ele só quis atender aquele segmento. Então são segmentos e segmentos. Então eu acho que ele vende para todo o público, né? Ele vai atender todas as camadas. Eu acho que quando você falando dos dois lados, você que é comunicador, quer ser comunicador ou é de alguma forma, seja você jornalista ou influencer, você tem que entender o teu nicho, o teu filão. Sim. Você não precisa atender, eu quero atender só milionário, porque eu vou ganhar mais dinheiro. É ilusão, às vezes ganha até menos. E o cara que tem o produto, ele tem que entender com quem que ele vai aliar a marca dele. Igual você, a gente voltando a Sherry Stone, essa empresa que trouxe ela, tá? Ela, de imediato, ela não focou as vendas, focou a marca, né? E a marca dela, o nome dela, a expansão que ele teve. Ele podia ter feito esse evento só aqui, mas ele expandiu. Aí sim ele investiu em mídia a nível nacional e internacional. Sim. A pessoa fizer uma coisa muito fechada, primeiro tem que entender o que é mídia, que tem muitas pessoas que não entendem nem marketing, né? Eu sempre digo também o seguinte, raramente a mídia é à toa. Se você está longe do microfone, não vai te ouvir. Repetindo, eu acho que raramente a mídia em si, é que eu tô tão à vontade que eu já falo aqui. Toda mídia é boa. Toda mídia é boa. Eu sempre falo para pessoas, se você colocar um panfletinho colado num poste, é uma mídia interessante, mas está ali aonde? Vou vender pastel? Faz aquilo ali. Mas isso acontece, as pessoas não sabem se vender, né? Uhum. Então as pessoas não sabem vender o próprio talento, não sabem vender o próprio produto. Por isso que existe muita gente que está bem na internet, porque as pessoas sabem se vender, sabe? E hoje em dia eu vejo que muita gente tem problemas de vendas e tal, mas aí você vai olhar, você nem sabia que ela trabalhava com aquilo, então ela não usa, por exemplo, você pega uma rede social que é de graça, a pessoa não usa... Só que daí, Alex, acontece assim, você, uma pessoa que vende muito bem, mas atrás de você tem um produto ruim. Claro, não tem como. Entendeu? Aí não faz milagre também, Sim, né? não faz Quando milagre. você tem um produto, você pegou igual da construtora. A construtora subiu a régua, a gente fala, né? Subiu para cima, apartamento de luxo, pegou um público de luxo e é diferente. É igual você vai vender loja de R$1,99, você vai atingir um tipo de mídia. Sim. Né? Não, às vezes aparece decoração. cliente com um segmento que honestamente eu acho que eu não sei nem por onde começar. Eu acho que eu não tenho aquele público para comunicar. É difícil. É difícil. E outra coisa, e por isso que eu falo, eu estava tentando falar ali antes, que eu acabei não consegui concluir no pensamento, que é o seguinte, que muitas vezes a solução é você nichar, procurar um público que ninguém quer ele. Também. Entendeu? Ninguém quer aquele público. A pessoa acabou de entrar no meio, sei lá, ela virou assessor de imprensa agora. Não, eu quero fazer só joalheria. Sim. Eu quero fazer um mail de convidados para joalheria, mas não conhece ninguém, tá um ano na cidade. Então, tentar nichar e de boa. São nichos legais. Eu até antigamente, eu lembro que antigamente era o seguinte, existia muita revista impressa, né? Sim. Aí a pessoa chegava... A minha ficou 10 anos. Então, a pessoa chegava na cidade com a revista. E aí, sempre pediu ajuda, me indica gente. Aí eu perguntava, mas quem que você está procurando? Ela fazia a lista com os principais nomes. A construtora tal, que é melhor, o shopping tal. E aí eu falo assim, por que você não vai atrás da construtora essa aqui? Sabe por quê? Porque ela é menor e ninguém dá bola para ela. Se você bater lá na porta, o cara fica lisonjeado porque foi procurado. Sim. Então, ele vai investir. Muitas vezes você está buscando um cliente. Claro, você quer o fácil, todo mundo quer. Mas muitas vezes você pode buscar clientes inimagináveis, que você não imaginava aquele filão, de lugares que ninguém imaginava, você está entendendo?
eu acho até, às vezes eu fico chateado. Eu conheço bom vendedor, desculpa interromper, eu conheço bom vendedor que já falou pra mim que começou a frequentar a igreja porque ele estando ali além dele atingir um público, ele estando na igreja é meio que um avalista, opa, ele é dos nossos. Então assim, gera credibilidade. Exato. Tem que tentar entender o seu público. E uma coisa que eu fico às vezes chateado, Alex, com o pessoal gosta muito de mídia espontânea. A mídia espontânea que vai para os portais de notícias, para os jornais, vocês trabalham, vocês distribuem essa mídia, vocês ganham. Os portais não ganham nada. No meu caso, a gente não ganha nada. Nós divulgamos porque nós gostamos dos assessores. A gente respeita o trabalho da pessoa e tudo. Então, tem hora que as empresas têm que investir um pouco mais, né? É difícil isso, né? Não, porque assim, são papéis distintos. A pessoa que faz assessoria de imprensa, ela faz para uma empresa só distribui a mídia, que tem uma agência de publicidade que cuida do marketing. Raramente, eu não conheço algum assessor que cuide dessa parte. Não, poucos. Então, na relação jornalista e imprensa, a gente manda notícia, porque vocês precisam da notícia e a gente precisa do espaço. É meio que uma troca. Mas é difícil essa equação do cara entender que você precisa. Mas a maioria dos assessores que a gente trabalha, eles passam o contato de marketing, a gente faz isso, esse meio de campo. Mas não vamos falar em dinheiro, nós viemos aqui falar de história, contar histórias. Já tá rico, para finalizar? Meu Deus, tô longe de estar rico ainda. Mas você é um cara rico. Perto. Pela tua história, você é milionário. Então vamos dividir. Financeiramente, perto da onde eu vim, eu me considero rico, sim. Perto do que eu vim. Sim. Se eu for me comparar com outras pessoas, de forma alguma. Mas isso acontece com a maturidade, a gente cria. Eu acho que riqueza são histórias, entendeu? Eu sou uma pessoa que viaja muito, então eu faço muitas viagens, então eu tenho viagens que rico de dinheiro não fez. Sim. E aí pro lado mais importante, que é a história de vida, eu sou uma pessoa, um ser humano rico de histórias, de experiência. Sou equilibrado, sabe? Eu acho que isso é importante. Hoje em dia, luxo é ser equilibrado. Sim. Não toma remédio para dormir nem para acordar, então tá bem. Coisa boa. Alex, obrigado. Mais uma vez, já passou de 1 hora. Veja aqui, deixa eu ver, nós vamos aqui 1h20, quase 1h15. Você que está nos assistindo agora, nos aturando e adorando a história do Alex, que eu adoro sempre. Conheço muito da história dele. A gente teria muito mais coisa para falar aqui, mas a gente vai falar outras vezes ainda. Já convidei ele para fazer um podcast aqui, de repente ele vem. Um podcast teu com a tua assinatura, né? E vocês vão nos assistindo agora, depois nós vamos editar esse vídeo, vai postar novamente no YouTube, né? Nós vamos replicar ele também, passar para você. Tua rede social, para quem quiser acompanhar você. Vamos criar alguns recortes também, né? Minha rede social, o Instagram, que eu acho que é uma porta de entrada, é @AlexFerrer01. E o Alex com X e Ferrer com 2R. Exato, e R no final. 01. E aí, Macedo, eu queria agradecer a oportunidade. Queria dizer aqui, frente às câmeras, que assim, parabéns pela tua iniciativa. Obrigado. Tem muito comunicador, muito jornalista que queria ter um podcast, mas aí querer uma coisa e fazer outra. Então fazer toda, né, tem que ter estrutura, tem que ter, então muita gente acreditada, quer ir pro céu, mas não quer morrer. E você botou a cara, saiu, dá parabéns. Eu acho que o podcast, a estrutura dele, a alma dele é essa coisa de conversar. E quem não gosta de conversar? Por que tudo começou lá no rádio, a gente ficava ouvindo as pessoas conversando? Sim. Às vezes tá num restaurante, tem uma história. Eu acho que todo mundo tem uma história. Se você fizer um desafio, sair na rua agora e chamar qualquer pessoa, vem cá, conta história. Às vezes a história da pessoa é melhor. Até aquela senhorinha da cocada, eu tenho que trazer. Meu Deus, vários exemplos. Demorou. Tem que trazer ela aqui. Demorou. Então eu acho que parabéns pelo espaço, parabéns pela oportunidade. E assim, claro que a gente gosta de aparecer, contar a história. E se eu cheguei onde eu cheguei, foi graças a cada podcast que eu participei, cada lugar que eu saí. Sim. Eu trabalho com comunicação, sei disso. Mas eu tô no momento que eu digo de coração e honestamente que um dos motivos que eu tô aqui, se não o principal, é poder atingir alguém com a minha história. Sim. Porque várias vezes já atingi gente que começou a me ver diferente, que Sim. começou a ver também
incentivo para a vida, e a gente está presente, a gente tem que ajudar. A utilidade do jornalista, do comunicador, é tentar ajudar as pessoas, né? Eu acho Se que o não, mais no mínimo importante, não atrapalhar. Alex, eu acho que o mais importante quando a gente fala, podcast é muito bom porque a gente troca ideia assim, mas gente, existe o jornalismo, são 2 jornalistas com mais de 30 anos de carreira, né? Você, então, eu não. Chama credibilidade. Eu tenho mais de 30. Faz tempo que eu comecei. Eu comecei no jornalzinho, naquele escrito assim, né? Então, mais de 30 anos de carreira, a gente tem credibilidade. O dia que a gente falar alguma coisa, porque erramos, que nem o ser humano erra. Isso que eu ia falar quando você estava comentando aí. A gente erra. A gente pode errar na nossa vida, mas como dicas, uma coisa no jornalismo, a gente erra. O mínimo procura nunca errar, né? Mas é a credibilidade que a gente tem, né? O Litoral News nós estamos fazendo 16 anos agora, mês agora. Mês passado fizemos. E vamos continuar mais 30 e poucos anos, se Deus quiser. Com certeza, amém. E eu admiro muito o teu trabalho. Obrigado. Você como meu amigo também. Fui em muitos eventos teus chiquérrimos. Me arrependi de não ir no evento da Sharon Stone, assim, um evento, não sei por que eu não fui na época. Mas eu me arrependi, assim, faz mais de 10 anos, né? Faz. É mais. A gente tem essas histórias, eu acho que é mais interessante. Assim. Gente, então fica com a gente. Obrigado, Alex, mais uma vez. Vou desejar para vocês uma feliz Páscoa. Dizer para vocês que Páscoa é um momento único, né? De religião, de aquela busca interna tua de renovação, né? Não adianta você guardar a Sexta-feira Santa e nos outros dias você encher a cara de cachaça ou fazer coisa errada, né? Então, a mesma coisa, se o Dia das Mães você enche a tua mãe de prêmios, no outro dia você tá brigando com a tua mãe, né? Então é aquela coisa, você precisa de uma força maior, seja de Deus, seja dos orixás, seja de Oxalá, seja de Alá, né? E o Deus que for, né? Que todos eles é único, só tem um nome diferente. E fazer o bem, né? Fazer o Eu bem sem sempre olhar todo aqui. dia, já fez o bem hoje? É isso. Bem isso, gente. Obrigado, fique com Deus. Semana boa Páscoa para vocês, bom feriadão. A gente volta semana que vem.